Fala comigo, concurseiros e concurseiras de plantão. Para mim é sempre uma honra estar com vocês aqui para junto aprendermos. Você sabia de uma coisa? Quanto mais a gente leciona, quanto mais a gente dá aula, mais a gente fica bom no conteúdo, mais a gente aprende, né? Inclusive eu iniciei a aula dando um bisu para vocês. Sempre que for possível, né? Às vezes ao término do dia, você cria aquele grupo no WhatsApp que só tem você e você vai e manda tudo aquilo que você estudou, né? O resumo de algum conteúdo, manda um áudio, grava um vídeo de você explicando, depois você assiste aquilo de novo. De início dá aquela vergonhazinha, mas isso é normal. Com o tempo se passa e você vai criando esse hábito, o hábito de falar sobre o assunto, né? De conseguir conversar, pontuar alguma coisa. Seu conhecimento, ó, bum! Então, quando mais eu dou aula, mais eu aprendo, por isso que eu sempre falo, vamos aprender junto aqui. E pode ter certeza, quando eu venho e preparo uma aula, quando eu venho e repasso essa aula, depois eu assisto algumas aulas minhas, né? Porque a gente também quer melhorar como professor, tudo brilha. Show? Então vamos começar toda essa aula, né? Aula de direito penal. Às vezes a turma está acostumada a ver penal militar, processo penal militar, mas nós vamos de direito penal hoje também, que é uma matéria que eu sou apaixonado, é uma matéria que a gente tendo atenção aos detalhes, entendendo, vendo as circunstâncias ali, a gente vai acertar. Então a aula hoje para a turma que vai fazer o CFO da Bahia, né, concurso voltado para este concurso. Eu sou aprovado no CFO de Minas, né, sou oficial da Polícia Militar e então já passei um pouquinho por isso que vocês estão passando, né, essa dedicação, sentado a bunda aí na cadeira, estudando, lendo, relendo, o conteúdo é grande. CFO, ele exige um nível de conhecimento maior ainda do aluno, mas vai dar certinho. Aula de hoje, princípios. Você que está estudando, né, a matéria, o conteúdo, parte de um princípio que você já tem um certo conhecimento sobre o assunto, já tem uma vivênciazinha com o direito, como tudo. Mas os princípios, cara, é um tópico que eu acho muito importante, porque ele, direto ou indiretamente, né, ele aparece nas provas, né? Quando a gente está estudando, quando você tem por base os princípios, tudo fica mais fácil, você consegue entender várias coisas que te ajuda lá na frente. Então eu falei, opa, vou fazer uma revisão de princípios, vou escolher aqui 10 princípios principais, né, e vou estar discorrendo com o pessoal, vou mostrar umas questões aqui também sobre princípios, e se quer uma questão dessa na sua prova, filhão, ó, você vai meter pro gol. Show? Então vamos que vamos com tudo. Olha só, um dos primeiros princípios que a gente vai estudar hoje é o princípio da legalidade. Esse é o princípio, digamos assim, mais famosinho que tem. Olha o que diz ali, ó. Um dos princípios do direito penal mais conhecido é o da legalidade, também é o princípio da reserva legal. Então, quando eu falo com você, princípio da legalidade é o mesmo também que o da reserva legal. Show? Então, reserva legal também. O que diz isso, né? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Explicando resumidamente o que seria isso. Para eu ter algo titulado como crime, eu vou ter ali a descrição do crime e a sua pena a hora correspondente, confere? Só que a criação deste crime, ele tem que vir numa data pretérita, a data que ele chama de data do fato, né? Vamos supor que isso aqui é uma linha do tempo. Então, vamos colocar aqui, nós estamos em 2022. Tem um crime aqui que foi criado em 2020. Beleza. Então, se hoje eu cometer, a data de criação da lei é pretérita, logo, está valendo. Agora, eu faço uma conduta hoje, essa conduta não é tipificada como crime. Aí, vamos supor que ano que vem, em 2023, tal conduta agora é crime. Aí, filhão, não tem como eu no passado eu ser punido não, porque não tinha lei anterior à data do fato. Então, dali para frente, né, vai começar a valer as coisas. Então, da data da sua criação para frente, se alguém fizer a conduta que agora está tipificada, ali é crime. Show? Então, basicamente é isso. Na Constituição Federal, também faz alusão a esse artigo, também de igual forma, né? Lá no artigo 5º, inciso 29. Show? Outro detalhe aqui, fala o que? A lei não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Beneficiar o réu. É o princípio ele só vai retornar, a lei só vai retroagir
se for em benefício. Exemplo. Vou colocar aqui, ó, né? Tem um crime, a pessoa veio e cometeu o crime que está descrito aqui. Vamos colocar aqui um homicídio. O crime de homicídio ele é fantástico, por exemplo. Ele se amolda em tudo. Preste atenção, concurseiro e concurseira. Beleza, tinha um crime que foi criado em 2020, aí em 2021 eu cometi um crime e estou sendo julgado, processado ou até mesmo condenado já. Nós estamos aqui em 2025. Só que essa lei em 2025 veio aqui e criou uma lei, de igual forma essa lei aqui, beneficiando o réu. Em que sentido? O que antes a pena era de 6 a 20 anos, agora é de 4 a 12 anos. Os mínimos e máximos, né? Opa, mudou. Opa, alterou, melhorou. Melhorou, filho? O que acontece? Ela retroage e o réu que poderia estar sendo julgado, processado ou até mesmo já condenado, ele vai pegar esse benefício para ele. O que cai muito em questão de prova disso? Se essa lei for pior, se ela piorar ao lado do cara, retroagirá? Não retroagirá. Outro exemplo também que eu vejo cair em prova, vou fazer uma ligação agora com outra matéria de processo penal. Quando tem uma lei nova, seja ela boa ou ruim, vai beneficiar ou vai piorar ao lado do cara, ela não retroage, porque lá ela é sempre ex nunc, a teoria tempus regit actum, ou seja, dali para frente. Mas no direito penal, bem como no penal militar, eu vou interagir as duas matérias aqui, elas têm essa possibilidade de retroagir se for melhor. Aí eu já vou terminar aquela parte que a gente estuda, questão que é vedado a lex tertia, a criação, a novatio legis in melior, uma lei terceira lei, ou seja, se eu tenho que pegar ou essa aqui, eu tenho que ver qual que é melhor, qual que é pior. Eu não posso pegar um pouquinho dessa aqui, um pouquinho dessa aqui e criar uma terceira lei, Beleza? As que beneficia, olha o contexto como um todo e retroage esse beneficiário. Show? Então, basicamente, o princípio da legalidade, ou também conhecido como da reserva legal, ele é o que está tipificado ali no artigo 1º, do Código Penal. Show? Então, vimos o primeiro, vamos para o segundo. Princípio da intervenção mínima. O que diz o princípio da intervenção mínima? Esse princípio também é conhecido como jargão jurídico ultima ratio, pressupõe que o direito penal só deve se preocupar com a proteção dos bens mais importantes e necessários à vida em sociedade. Ou seja, por se tratar da ação punitiva do Estado para proteger os bens jurídicos mais importantes, o direito penal deve ser a linha de recurso para lidar com qualquer tipo de impasse. Dessa forma, o princípio da intervenção mínima aponta que todos os meios administrativos e legais possíveis devem ser utilizados na aplicação dos tipos penais sobre um ato específico, deixando a punição do Estado como último recurso de intervenção. Princípio da intervenção mínima ou de última ratio. Isso aqui é muito importante para a gente entender uma coisa que vai cair na tua prova. A gente tem algumas esferas para ter capacidade de punição do sujeito. Nem tudo a gente pode falar assim, quando fizer tinha que ser crime. Isso aqui tinha que ser crime. Já viu os outros falando isso? O pessoal ainda mais leigo, Quem é da área do direito, às vezes vai conversar com alguém que é leigo, sofre, tem que ter muito bom senso e sabedoria no que fala. Isso aqui tinha que ser crime. Eu, por exemplo, eu como policial já vi os outros falar assim, Rui, para mim se o cara furar uma blitz, você podia atirar para matar. Eu falei, caralho, o pessoal tá sanguinário mesmo, Aí o cara furou o bloqueio da blitz, você vai atirar nele? Não é razoável isso. Mas o cara furou uma blitz porque às vezes está inabilitado, como de tomar uma multa, eu vou atirar no cara por causa disso, Enfim. Mas a gente tem esfera de punição. Às vezes eu tenho uma forma na esfera civil, essa aqui que é muito usada, que é a esfera administrativa. Posso vir ter outras, e por último aqui, que eu vou ter a esfera penal. É tipo assim mesmo, é um bagulho hierárquico de cabeça para baixo. O penal é a última ratio. Eu não consegui, com as outras formas de eu resolver o problema, o que eu faço? Aí eu vou usar o Código Penal, beleza? Quando vocês virarem aí Polícia Militar na Bahia, vocês vão ver que tem, igual aqui em Minas, tem um código de ética. Tem algo que disciplina condutas. Se o militar cometer, ele vai ser punido,
né, administrativamente. Aqui em Minas nós temos um código de ética. Aí, por exemplo, eu tenho medidas de punição. O cara chegou atrasado, né, aí ele vai ser punido por isso. Ao cara que o fardamento não está alinhado, né, não está no conforme do previsto, passadinho, né, ou está amarrotado, ou tá desatualizado, né, a esfera administrativa pune ele. Às vezes o cara ali que faltou o serviço entra a esfera administrativa para puni-lo, tranquilo. Penal é algo mais grave, né? Aí eu posso ter às vezes condutas parecidas, tanto penalmente quanto administrativamente? Posso. Obviamente são parecidas, mas não, a conduta mais grave vai ser crime. Exemplo, temos o crime aqui no Código Penal Militar de dormir em serviço. Eu tenho no Código de Ética de Minas, eu tenho uma conduta, né, que pune-se administrativamente, é também o cara que dormir em serviço. Aí eu vou perguntar para vocês uma coisa interessante. Eu posso ter uma punição no mesmo fato, administrativamente e penalmente, o cara ser punido por uma conduta que ele fez administrativamente e penalmente? Posso ou não? Posso sim. Não se misturam as coisas, né? Às vezes tomar cuidado para não ter aquela questão do mas tem um bis in idem, professor, né? 2 vezes pelo mesmo fato. Aqui não, são esferas diferentes, são coisas distintas, né? E não há que se falar em dupla punição, não. Normalmente acontece. Eu, quando estou encarregado de algum inquérito, né? Aí às vezes você vai enquadrar o cara, você vai indiciar o cara. Aí você vai lá, já tem um tópico, né, das transgressões disciplinares. Constata, fica evidenciado aí cometimento também da transgressão do artigo tal, inciso tal, e boa. Então ele vai ter punição na esfera administrativa e penal. Mas a administrativa é coisa boba, né? Não. Administrativamente, eu consigo inclusive até mandar o cara embora, até ter a questão da sua demissão. Beleza? Então, é uma esfera que pune sim. Você pode perder benefícios, né? Às vezes, seu salário vai ser suspenso, às vezes vai ter uma perda. Então, é algo assim, serve como punição. Mas os crimes são coisas mais graves. Qualquer coisa pode ser titulado como crime, não. Princípio da individualização da pena. Meus caros, pensa comigo aqui, ó. Vamos raciocinar aqui direito penal. Eu quero que vocês peguem esse raciocínio para na hora que você estiver estudando sozinho, as coisas vão encaixar. Eu acho maravilhoso o princípio, muito importante. Todas as primeiras aulas de qualquer conteúdo tem que ser princípio para o cara ir formando o seu convencimento, seu conhecimento sobre a matéria. Olha só, meu nobre concurseiro e concurseira de plantão. Se você estiver me assistindo aí deitado, né, só com o celularzinho, se firme esse corpo seu, senta essa bunda na cadeira, concentração, anotando, riscando tudo. Individualização da pena, cada fato, cada circunstância, ele é único. Mas se parece, né? O fulano matou outro com tiro. O fulano outro fez isso. O fulano foi lá e pegou o celular da mulher que estava no ponto de ônibus. Muitos fatos, muitos modus operandi são idênticos, parecidos. Mas tem várias circunstâncias. Quem que é a vítima? A vítima é a menor idade, é um idoso. Quem que é o autor? O autor menor de idade. Tá vendo que tem várias variáveis, idade da vítima e autor, local que foi, horário que foi o crime, como que ele se deu, né? Se teve um meio cruel ou não, repercutiu ou não. Então são vários fatores que deixam cada situação única, né? Se você for aprofundar, você vai ver várias variáveis. E o direito penal, ele não pode ser tratado como se fosse um trem robótico. Senão eu criaria um programa de computador que eu jogaria ali os dados principais, uma palavra-chave, indivíduo, autor, furtou no ponto de ônibus, um celular, né, de uma mulher com tantos anos, com a arma ou com a faca, e evadiu, correu, né, e tal. E você descreveria a conduta, o programa te daria uma pena, ó, com base nisso, né, idade, local, horário que se deu fato, né, mediante grave ameaça de violência, com uso de arma de fogo, essa arma de fogo é uso restrito ou permitido. Aí eles iam somar aqui, ó, e dariam uma pena. Só que as coisas não são assim, tem que ter aquele tato, né? Toda essa paciência da análise, oportunidade de defesa, vamos ver daqui a pouco o princípio da ampla defesa e contraditório. Então nada é muito robótico.
É a individualização da pena, ou seja, as penas devem ser proporcionais à conduta do agente e devem ser analisadas a cada caso, não sendo possível a aplicação de pena genérica. Sendo assim, é preciso olhar para cada crime como se fosse de forma individual, para entender a sua aplicação ou o regime de cumprimento, além de considerar aspectos sociais e intencionalidade. Individualizar é aplicar corretamente o método de imputação, que é o critério trifásico, né, da pena. Pena base, agravante, atenuante e casualmente diminuição de pena. Olha que bacana, ele falou até um pouquinho do critério trifásico, né, quando se faz a dosimetria da pena. Então, você pega a pena base, vê lá, agravante, atenuante, né? Aí faz outro cálculo, depois ele tem um caso de aumento ou diminuição de pena, aí o juiz vai analisando todo esse sistema para chegar ali uma pena. Show? Então, individualização da pena é isso. Insignificância ou bagatela. Isso aqui cai demais em prova, mas muito, né? O princípio da insignificância ou bagatela. É aquela coisa assim, do cara que entra no supermercado e pega uma sacola de pão e está furtando. Né? Pô, uma sacola de pão, R$5. Cara, o princípio da insignificância ou bagatela. Né? Ou seja, compensa movimentar toda a máquina administrativa, né? Envolver juiz, promotor, seu assessor, por causa de uma sacola de pão de R$5? Deixo essa pergunta para vocês. Acho que, obviamente, alguns crimes, pelo bom senso, tudo no direito, a gente tem que ter bom senso. Tem que analisar o fato, a circunstância, até o valor disso, né? E saber se a medida certa é se punir penalmente ou se fazer outra coisa. Às vezes o cara está furtando ali para poder comer, para poder dar para a família dele. Como se fazer, como levar, ter todo esse jogo de cintura com essas situações, né? A ausência do Estado, o Estado não consegue fornecer as coisas para essas famílias. Enfim, o que isso deve ser feito? Fica uma interrogação e é uma das maiores dúvidas, tenho certeza, de qualquer lugar. Mas o princípio da insignificância ou bagatela é o quê? Ele aponta que uma pessoa não deve ser punida ao se realizar um ato ilícito cujo resultado implique que um dano insignificante ao bem jurídico afetado. Não deve ser punida. Ou seja, somente lesões mais relevantes devem sofrer intervenção penal, levando em conta os bens jurídicos mais importantes. Esse princípio tem como principal objetivo garantir que a pena seja proporcional ao ato cometido. Às vezes, muitas condutas, muitos fatos, só de você falar, eles falam assim, não, esse fato ele se amolda ao crime tal. Fulano que foi no supermercado, pegou uma sacola de pão e escondeu na bermuda. Se amolda no artigo 155, subtrair coisa alheia móvel. Top. Mas e o bem que subtraiu? Lá no Código Penal fala, bem a partir de tantos R$1.000, bem de valor tal, não pode ou não ser comida. Então, assim, gera toda essa interrogação na mente. O Código Penal vai vir de forma genérica nisso. Aí você tem que ter a ideia do princípio da insignificância ou bagatela. Né? Isso aqui vai punir ou não? Como fazer? A quem que decide se é a Polícia Militar? Não. A Polícia Militar não faz essas análises. Beleza? Às vezes esse critério de análise é feito, né, pelo juiz ou feito ali por alguma outra autoridade. A Polícia Militar, coisa que vocês vão ser. Amém ou não amém? Não entra nessa seara. Não, vou deixar de fazer a ocorrência aqui porque era só uma sacola de pão. Não. Nós somos polícias que, amoldou a conduta na lei, toma providência. Show? Então, essa é a ideia da insignificância ou bagatela. O princípio da legalidade, que eu estava fazendo minha pesquisa, são os que mais têm questões de concurso público. Princípio da presunção de inocência. Pessoal, o princípio da presunção de inocência ele é muito interessante, porque a gente parte do princípio que a pessoa é inocente. Ela seria, em tese, não seria mais inocente se ela tiver ali uma sentença condenatória irrecorrível contra ela. Tá bom? Olha o que diz isso. Diz que ninguém é culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória, ou seja, até a decisão condenatória se tornar irrecorrível. Cuidado que na hora da prova eles podem tirar
IR, somente fala assim, tendência torna-se recorrível. Recorrível não, recorrível, o Brasil hoje ele adota o sistema de duplo grau de jurisdição. O que é isso? Eu tomei uma sentença em primeira instância, o juiz que condenou. Aí vai ter prazo para recurso. Recurso para a parte, para a pessoa, se às vezes ela foi prejudicada, ou para o Estado, né? Que o Estado tem o dever de punir. O Estado é que tem ali essa autonomia. O prazo recursal sobe para a segunda instância. A segunda instância é como se fosse um órgão colegiado que vai analisar a decisão do juiz de primeira instância. Chegou no juiz, teve a sentença de segunda instância, parte do princípio que a sentença fica recorrível, né? Abre-se prazo para outros recursos, né? Mas aí não é atrelado ao fato, é atrelado se feriu a norma, né? Se teve um fato ali que feriu às vezes a Constituição, aí abre-se prazo para um recurso, seja ele extraordinário, né? Enfim, um recurso especial, mas ou seja, tem uma sentença recorrível contra o cara, ele, a partir dali, ele perde o princípio da presunção de inocência, ele é o quê? Culpado, né? Esse princípio é de extrema importância ao direito do acusado, pois se diz que são precisos de todas as provas necessárias para a comprovação da materialidade do crime. Esta prevista no artigo 5º da Constituição. Ninguém será considerado culpado até o transjuntar de sentença penal condenatória. Show! Então, a partir disso, parte do princípio todo mundo é inocente, até o transjulgar. Mas fulano já foi preso, eu já fiz BO contra você já teve um tanto de passagem aqui, mas e aí, fui condenado de alguma? Não, então eu sou inocente, né? A ideia basicamente é essa. Então, entre você prender um cara em flagrante, policial militar, ver toda a circunstância, a vítima reconheceu, né? E o cara às vezes ser condenado ou não é outra coisa, passa-se anos, nada é tão rápido, sério assim não. Então demora bastante, né? Mas tem o que? O princípio da presunção de inocência. Princípio da humanidade da pena. Humanidade de pena, a gente já começa o quê? A dar aquele viés, direitos humanos, né? Então, ou seja, as penas são humanas, tem que ser o quê? Tem que ter a humanidade. A gente não pode ter penas cruéis. Antigamente, filhão, faz uma linha histórica de penas, antigamente era penas aplicadas no corpo. Queria era foder o cara mesmo. Queria era ali sentir dor. Eu vou cortar seu braço, você roubou, corta as mãos, né? Era pena de morte demais, vários jeitos de se matar. O povo era criativo para fazer os outros sofrer. O capeta até tirava férias quando esse povo estava aí na ação. Foi mudando. A morte de Jesus, né, na cruz, crucificado, era um tipo de morte por asfixia, né, que era utilizado antigamente. Não era só matar o cara, não. Você tem que sofrer e você morrer depois. Olha que capeta todo, né? Desgrama de trem ruim, né? Fazer os outros sofrer. E era público para sirva de lição, né? Aí, gente, se você fizer isso, vocês vão fazer acontecer isso com você. Trem pau, uma bulimia. Depois que eles vieram, né, com essa questão de humanidade de penas, entendendo mais como que seria a ideia do criminoso, humanizando mais as coisas, as penas passaram a ser o quê? A privativa de liberdade, né? Porque a liberdade é o bem jurídico mais precioso, o bem jurídico é o bem mais precioso que nós temos, que é o direito nosso de ir e vir, né, onde a gente bem entender. Logo começou a tirar a liberdade do povo, punindo por certo tempo, né, retirado da sociedade para ele ser ressocializado e depois ser devolvido para a sociedade, né, mudado, podendo ali poder viver tranquilamente. Isso no mundo perfeito, né? Olha só, o princípio da humanidade é fortemente influenciado na Declaração de Direitos Humanos e é um dos princípios do direito penal com muita importância. Esse repreende a conduta do Estado para que não seja um instrumento de vingança e preserve a dignidade humana. O princípio diz que nenhuma pessoa deverá ser penalizada de forma degradante à dignidade humana, impossibilitando a punição de morte, tortura, trabalho forçado ou qualquer outro tipo de violência física, moral ou psicológica. Então, olha só, falamos de morte. Pena de morte, ela é vedada hoje? Nosso ordenamento jurídico brasileiro, é vedada a pena de morte? Não, não é. Porque nós temos uma exceção. Então, o certo de responder é o seguinte:
É permitido pena de morte no Brasil? Em regra, não. Salvo em caso de guerra declarada, né, nas hipóteses previstas no Código Penal Militar, temos aqui a ideia da pena da morte. Agora, no Código Penal Comum, que é a matéria de hoje, direito penal, nós não temos previsão de pena de morte, não. Show, light, tranquilo. Princípio da pessoalidade. O que diz isso? Nenhuma pessoa deve ser punida pelo crime de outra pessoa. Não tem como, imagina só, você que está me assistindo, que é mãe ou pai. Pensa bem se pudesse, seu filho cometesse um crime, Deus livre guarde, cometeu um crime ali, roubou. Aí vai ficar, foi condenado a 5 anos de cadeia. Muitos pais, muitas mães iriam às vezes comprar essa briga, falar assim, não, eu não quero ver meu filho sofrer não, ele não merece isso, pode deixar meu filho, eu vou no seu lugar, eu vou lá e pago essa cadeia para você. Perde a razão ser do negócio, porque, pode ter isso, é o cara que fez o crime, ele que tem que ir para a cadeia, ele tem que ser ressocializado, ir lá, né, passar por todo aquele processo ruim, para poder ser reinserido na sociedade. Mas imagina se às vezes um pai não ia deixar, ou às vezes um marido, uma mulher, né, ia ter gente pagando o outro para poder ser preso no lugar dele. Né? Eu fui preso aqui não, falando, cara, eu vou te pagar não sei quantos milhões aqui, você vai ficar preso no meu lugar? Aí eu fico. Ia virar o escambau, né? Aí você perde a razão das coisas. Então o princípio da pessoalidade, que é pessoal, é personalíssimo, é específico da pessoa que fez o crime. Não posso repassar aquilo. Show? Princípio da retroatividade. Retroatividade é sobre nenhum indivíduo pode continuar sendo punido por um crime que é expressamente previsto enquanto na tal legislação, ou seja, não é mais previsto, né? Deixou de ler, não pode mais ser punido. Dessa forma, o próprio Código Penal garante que ninguém pode continuar pagando por uma pena de um crime que, por algum motivo, deixa de ser visto como crime pela lei, como aponta o artigo 2º do CP. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando a virtude dela a execução de efeitos penais, a sentença condenatória. Efeitos penais. Então, pode haver que continue os efeitos civis, às vezes uma reparação do dano, uma indenização? Pode sim. Tá bom? Inclusive no Código Penal Militar, quando fala desse artigo, vocês vão ver lá que fala assim, exceto de natureza civil. Em vez de natureza civil continua, né? Da indenização, danos morais, dano físico, dano estético, dano, né? Qualquer um dano aí pode continuar. Mas os efeitos penais, com essa abolição crimes aí, deixou o fato de considerar o crime, e ele vai retroagir, e retroagindo ele deixa o fato de considerar como crime, tirando os efeitos penais. O princípio do contraditório é uma defesa, um dos princípios mais conhecidos aí, principalmente quando você estuda a matéria processual, né? Então, algumas coisas que a gente tem que garantir para defesa, contraditório, é necessário isso. Mesmo com algumas divergências, esses princípios são tratados em conjunto. Muitos não os tratam como sinônimos, para que não exista dúvida sobre seu significado. Olha só, contraditório. O que é o ato de contradizer? É o direito correspondente à oportunidade de resposta às acusações verificadas a respeito de 3 direitos subjetivos. O direito à informação, né? Quer saber o que está acontecendo, o que está acontecendo comigo, de reação, de responder, eu quero responder, quero dar minha versão sobre os fatos, e o de influência, que é ter alegações consideradas pelo magistrado de causa que, em caso de rejeição, deve fazê-lo de forma fundamentada. Então você não pode ser escuro, você vai ser condenado porque você merece, você está precisando de tomar cadeia. As coisas não são assim. Já a ampla defesa é o que? Consiste em ter meios à disposição para oferecer uma resposta juridicamente fundamentada às acusações. Por exemplo, acessamento de defesa quando o acusado não tem advogados e a defensoria pública não ajuda, não atua. Então não podemos ter essa ideia, tipo assim, o cara precisa de um defensor, o defensor que vai acompanhar. Aí você entra na faculdade de Direito e pergunta, né? Rui, você vai virar advogado? Você vai ter coragem de defender um estuprador, um assassino? Seja para ajudar ou não, ele tem esse direito, ele necessita dessa ajuda, né, dessa presença do advogado aí. Então a ampla defesa é essa, que ele pode ter os seus defensores ali, da mesma forma que o Estado vai ter lá o pessoal que vai ficar em cima, né, para acusar, querendo dar pena para o cara se ele for culpado,
mas ele também é permitido defesa. E esse princípio da ampla defesa contraditória altamente presente no nosso ordenamento jurídico. Top! Vamos para o próximo. Princípio da culpabilidade. O que diz esse princípio? Só é passível de penalização a pessoa que comete o crime com dolo ou culpa. Então, qualquer ação, a pessoa só vai ser punida se ela agir com dolo ou culpa. Ou seja, que de alguma forma possui consciência, que a capacidade de ter a consciência do ato realizado é o quê? É ilícito. Por esse motivo, por exemplo, que a excludente culpabilidade também existe dentro do direito penal. Olha só, se eu ajo com dolo ou com culpa, é previsível que você tenha conhecimento, né, da lei, porque, tem lá o fato. Aí tem a forma culposa, né, sempre prevista em lei. Então você tem que saber do cometimento do crime, você tem que entender se você vai cometer por dolo ou culpa. A questão da culpabilidade, excludente de culpabilidade, que é um do conceito, né, analítico do crime, conceito tripartite, né, típico, jurídico, culpável, excludente de culpabilidade. O cara que, eles entendem, né, que o menor de idade não tem consciência, né, ainda para ser imputado o crime é ele. É caso de embriaguez, né, incompleta, proveniente de caso fortuito ou fosse maior, que o cara é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, exclui a culpabilidade, né? Então a culpabilidade aqui, terceira parte ali do conceito tripartite de crime. Beleza? Top! Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos para as questões. Estamos aqui com, acho que, salvo engano, 8 questões sobre o assunto de princípio. Show? Então, qualquer coisa aqui, vocês estão assistindo essa aula não é online, é online, não é ao vivo. Qualquer coisa, vocês dão um pause, lê, que eu já vou ler as questões e já vou vir com o quê? Já vou vir com gabarito. Então é só, qualquer coisa, dá uma pausa aí e dá play depois. Olha só. Seguindo as orientações dos tribunais superiores, a subtração de 2 galões de 5 litros de suco de laranja, avaliados em R$40 por pessoa reincidente e com conduta qualificada pelo concurso de pessoas, ou seja, tinha mais gente com ele lá, e rompimento de obstáculo. Os caras estourou um cadeado durante repouso noturno. Caracteriza o quê? Princípio de insignificância, em razão do valor do prejuízo, princípio da bagatela, em razão do valor subtraído, o crime de furto, pela especial reprovabilidade da conduta, e o crime de furto pela lesão jurídica provocada. E aí? Olha só, vamos para o gabarito? O gabarito aqui, letra C. Ah, professor, mas você falou que, a depender do valor do bem jurídico, não compensa você movimentar a máquina administrativa para poder punir o cara. Olha só, o valor por si só não, né? Mas olha só, o cara era reincidente, o cara foi com mais pessoas para poder estar furtando os litros de laranja, de suco, né? Rompeu o obstáculo. Olha só, né? Nós temos casos ali de qualificadores, casos de aumento de pena, repouso noturno, né? Que realmente ali corrobora essa ideia de ter que aplicar ele o crime de furto. Ele não vai ser beneficiado pelo princípio da insignificância ou bagatela e ferro nele, beleza? Gabarito da 1, letra C. 2. A Constituição da República proíbe as pessoas de morte, salvo em casos de guerra declarada, é o que eu mencionei para vocês, e as consideradas cruéis, alíneas do artigo 5º. Além de assegurar às pessoas presas o respeito à integridade física e moral, tais preceitos constitucionais expressam o princípio penal da A, B, C ou D. Gabarito tranquilo, né? Letra A, princípio da humanidade, né? Eu até falei com vocês a questão dos direitos humanos. Antigamente as penas eram cruéis, né? Dor física, morte. Além de você morrer, de perder a vida, você tinha que sofrer antes. Então o princípio da humanidade é isso. Proíbe pena de morte, né, as penas cruéis e tenta preservar a integridade física, que antigamente a integridade física não existia, era tiro, porrada e bomba mesmo. 3. O princípio da individualização da pena, né? Lembra da individualização da pena? Lembra quando a gente falou
individualização da pena, pode ser aquele robozinho para criar uma pena para cada um, analisar cada fato de forma individual. Olha só, permite por meio de exercício dos direitos subjetivos na execução penal que duas pessoas iniciem no mesmo dia uma pena idêntica, mas um tem a pena extinta antes do outro, né? Ou seja, os dois caras, pelo mesmo fato, duas pessoas cometeram conduta semelhante, mas um vai ter pena diferente do outro? Claro que é possível. São vários fatores que eu falei com vocês. Tem que observar num crime quem que é o autor, se ele é reincidente ou não, se ele é maior de idade ou não, né? Quem que é a vítima, se a vítima é idosa, criança, né? Como é que se deu o fato, violência, ameaça, uso de arma, qual que foi a razão do crime, né? Quando que se deu, se foi de noite, de dia, né? Se foi dentro da casa de alguém, se foi na rua. São variáveis a um crime que a gente tem que sempre observar. Então, basicamente, é isso mesmo. A individualização da pena vai ter pessoas pelo mesmo crime punidas, mas, às vezes, cada um vai ter uma pena diferente da outra. B. Confere o caráter misto do direito de execução penal, composto por normas penitenciárias e administrativas, como que se regula... Nada a ver, né? Com o princípio da individualização da pena. C. Fundamentou o posicionamento do STJ, que vedou a agressão ao regime... Vou nem terminar de ler. Está muito sem lógica, né? Não é aquela questão que você consegue explicar de forma muito clara, não, mas tranquilamente o gabarito 3A. 4. A Constituição Federal de 1988 é primordialmente um instrumento de garantia do direito do indivíduo diante enorme poder coercitivo estatal, de modo que contraria a Constituição normas que contenham mandados de criminalização ou que proíbam a proteção penal eficiente, uma vez que tais dispositivos operariam no mesmo sentido de fortalecimento do poder punitivo estatal, o que é incompatível com as finalidades da Constituição. E aí? Vou ler de novo. A Constituição Federal é primordialmente um instrumento de garantia do indivíduo diante enorme poder coercitivo estatal, que de modo que contraria a Constituição e as normas que contêm mandados de criminalização ou que proíba a proteção penal insuficiente, uma vez que tais dispositivos operariam no sentido de fortalecimento do poder punitivo estatal, o que é incompatível com a finalidade da Constituição? Não, filho. A Constituição deixa claro que o dever de punir é algo previsto e autorizado pela Constituição para que o direito penal tome conta disso. O direito penal, você vai tomar conta da punição. Tem esse princípio que vocês têm que obedecer, né? Igual esses que eu falei, esses 10 princípios, né? E punir no povo. É seu direito. Mas se não for caso de punir também, não puna. Show? Mas não tem enorme poder estatal. Não tem nada fora do comum. É tudo ali, ó, dentro dos parâmetros legais mesmo, né? Das condutas que são consideradas crime. Uma conduta considerada crime, eu tenho que observar o momento, o contexto. Imagina só, você lá em 1800, tendo um Código Penal que falava de crime cibernético, condiz alguma coisa? Não. Agora, os tempos atuais, antigamente tinha um crime chamado traição. O cara que traía sua esposa ou a esposa traía o marido, era crime. Hoje, eu consigo inserir esse crime na nossa sociedade para poder penalizar quem fizer isso? Eu não consigo. Ia ter a cadeia, ia ter que fazer estádio de futebol, né? Virar cadeia, escola tem que virar cadeia, porque não daria conta. Confere? Então, questão errada. 5. Segundo o artigo 1º do Código Penal brasileiro, não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. A referida norma se refere diretamente a qual princípio? Essa é tranquilo, né, gente? Se da reserva legal ou da estrita legalidade. Show? 6. Acerca dos princípios que limitam e informam o direito penal, é correto afirmar: A. Em atenção ao princípio da pena penal da lesividade, a Constituição Federal proíbe as penas de morte, né? Vou nem ler o resto. É lesividade? Não. Ele trocou essa palavra, ó. É humanidade. B. Em observância ao princípio da legalidade, a lei penal na modalidade estrita permite analogia em malam parte. Ou seja, se analogia em malam parte,
é você analisar a lei penal de forma mais severa, vir prejudicar. Não é a leitura em malampate. Normalmente tem que se olhar o benefício do réu sempre aí. C. O princípio da adequação social funciona como causa supralegal de exclusão típica da tipicidade, não podendo ser considerado criminoso o comportamento humano socialmente aceito e adequado, que, embora tipificado como lei, não afronte o sentimento social de justiça. Justamente, né? Questão gabarito, letra C. Show? Gabarito C, bora para 7. O brocardo, nulo crime, nula pena, sine previa lege, né? O que quer dizer isso? Isso aqui, ó, não há crime, nula crime, nula pena, ou seja, a pena e crime são nulos. São nulos quando o quê? Se antes, né? Esse é o princípio da anterioridade que vem dizer isso, que eu tenho que ter um fato definido como crime antes. O fato não, uma lei definida como crime antes do fato, né? Ela vai ser o princípio da anterioridade. Então você vê essa frase, nulo crime, nula pena, sine lege, é o princípio da anterioridade. 8. Observando as afirmações dos princípios constitucionais penais, marca a alternativa N. Correto. O princípio da legalidade veda a existência de crime sem lei que o define e impede a existência de pena pela combinação legal. Justamente, o princípio da reserva legal ou da legalidade. B. O princípio da anterioridade permite que o fato praticado anteriormente à vigência da lei penal que o define como crime seja punido? Não, vem aqui, ó, como crime não seja punido, beleza? Então, gabarito aqui é a letra B. O princípio da legalidade ou da reserva legal impede a criação de crimes e a combinação de penas por medidas provisórias. Impede certinho. A gente não pode ter crime por medidas provisórias, não, né? Não tem como. Medida provisória é uma medida provisória, né? Atribuição do presidente da República. Então ele não pode, eu não posso ter esse crime tipificado na medida provisória. Tem que ser o crime lei, né? O princípio da lesividade ou da exclusiva proteção dos bens jurídicos impede que a lei consagre como crime o fato que não acarrete lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico. Justamente, crime, última ratio, né? Tem que ser fatos realmente que a sociedade atual ela não permite, não pode ter isso na sociedade, então isso vai se virar crime. Tipos penais que não definem com clareza o fato proibido, tornando evidente e violam o princípio da legalidade. Eu não posso ter um crime, gente. Fala assim, isso aqui é crime. Mas o trem, você não entende nada. Uma lei penal ela tem que ser aquele trem transparente. Eu consigo ler, qualquer macaco adestrado lê e fala assim, isso aqui é crime. Não, inclusive já vi gente fazendo isso. Tem que ser algo tranquilo. Não posso ter o quê? Ter falta de clareza. Eu tenho que ser mais claro e objetivo possível. Meus nobres, então venho fechar aqui nossa revisão. Foram 8 questões sobre o tema de princípios. Espero ter contribuído de alguma forma. A sua aprovação ela é somatória de várias revisões até o dia da prova. Show? Desculpa qualquer coisa, né? Se eu estiver falando lento, só acelerar o vídeo. É meu jeito de falar, é esse mesmo. Falo devagar, explicando, mas qualquer coisa só para aumentar a velocidade no Instagram que dá super certo. Então hoje, recapitulando o que a gente já fez, a gente estudou hoje 10 princípios, os 10 principais princípios do direito penal. O que isso vai contribuir para a sua matéria? Muita coisa, a gente viu questões aqui interessantes, questões até que mistura constitucional e penal, né? Demos alguns bisus e dicas, caindo alguma coisa na sua prof, é meter o gol e ir para o abraço. Show? Obrigadão por ter assistido, gostou? Deixe seu like, siga as redes, compartilha, ativa o sininho e deixa o pau quebrar, porque é tudo nosso e nada deles. Fui!